Olá, esta é a 16ª lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre a Ética Nicomaqueia, o livro primeiro da Ética Nicomaqueia, onde Aristóteles defende a existência de um bem supremo que ele identifica, assim como todos nós fazemos, com a eudaimonia, né, que pode ser traduzida por felicidade ou por florescimento humano e assim por diante. Bem, para começar, então, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre o uso deste conceito, eudaimonia, vinculando-o a atividades, às ações humanas, né? Como eu alertei na videoaula passada, nós não devemos associar ao conceito de eudaimonia um estado psicológico de contentamento passageiro, né, uma alegria e assim por diante. Ao contrário, né, sendo uma atividade, nós precisamos caracterizar bem este conceito. Felizmente, na língua portuguesa, nós continuamos associando a palavra felicidade, feliz ou infeliz, há certos tipos de atos. Então, por exemplo, se você diz fulano foi infeliz na declaração que fez, provavelmente você quer dizer que ele agiu de forma errada, disse o que não deveria ser dito naquele momento, ou da maneira, etc. Né? Ao contrário, nós podemos qualificar como um ato feliz, né, se ele fez a coisa certa. Então, essa vinculação da palavra eudaimonia, felicidade, com ações, né, é o que é extremamente importante para nós compreendermos o argumento aristotélico que vai se desenvolvendo ao longo da Ética Nicomaqueia. Então, para começar, eu gostaria de estabelecer a existência desse bem supremo, depois reconstituir as críticas que Aristóteles faz à interpretação platônica desse bem, como sendo um bem em si. Isso significa que vai existir uma espécie de giro, né, em direção àquilo que é o bem humano, estabelecendo a função do ser humano, que permite Aristóteles avaliar os diferentes estilos de vida, né, que reivindicam uma compreensão adequada em relação a esse bem supremo, descartar algumas, defender outra, e então buscar um melhor esclarecimento em relação às propriedades, ao menos formais, da eudaimonia enquanto bem supremo. Começando então, o primeiro ponto, né, o argumento de Aristóteles para mostrar que existe bem supremo. Eu vou ler, está projetado ali na tela, né, a primeira frase da Ética Nicomaqueia, que é o ponto de partida, enfim, para a demonstração aristotélica da existência de um bem supremo. Então, Aristóteles escreveu: admite-se geralmente que toda arte, técnica, toda habilidade, talvez, também se poderia traduzir, e toda investigação, métodos, assim como toda ação, praxis, e toda escolha deliberada, prohairesis, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Bem, isso está em 1094, A3, na paginação da obra original, então, né, do Aristóteles, como você já sabe. Então, Aristóteles aí simplesmente constata e concorda com autores, né, que dizem que o bem é aquilo para o qual todas as coisas que nós fazemos tendem. Né? Então, tudo que nós escolhemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós, da maneira como nós agimos, busca um bem. Entretanto, logo Aristóteles qualifica essa afirmação dizendo que há fins intermediários, né, que são distintos de outros tipos de fins, que são aquelas coisas que nós fazemos que possuem um bem interno àquela praxis, àquela atividade. Então, prestem atenção ali na ocorrência da palavrinha praxis, ação, né, e desde já vamos usar essa
palavra no sentido técnico, ação é aquilo que tem um bem interno a si mesmo, né? Então, por exemplo, nós podemos sair para caminhar porque essa atividade é agradável, prazerosa, e não meramente, né, como forma de irmos de um ponto de casa para o trabalho, para outro, né? Então, a caminhada ali teria valor meramente instrumental. Bom, essa distinção é importante porque então Aristóteles vai mostrando que existem algumas coisas que nós desejamos em função das outras, né, que são, enfim, transformáveis em novos meios, portanto, são fins intermediários com vistas a bens posteriores, né? Então, mais um exemplo do Aristóteles, a medicina busca a saúde, esse é o bem da medicina, né? Mas a saúde pode ser vista como um fim intermediário para outras coisas, né? Então, por exemplo, para trabalhar, para nos divertir e assim por diante. Bom, tendo feito então, esse esclarecimento adicional, né, nós podemos passar para o argumento que o Aristóteles estabelece para provar que há sim o bem supremo, né? Ele está logo a seguir nessa passagem, em 1094 a 18 a 22. É um argumento extremamente importante e o objetivo dele é provar que existe sim o bem, que é aquela coisa que é a melhor que nós podemos alcançar, a saber, a felicidade. Então, esse E invertido significa, né, um operador de existência, existe o bem supremo. O argumento do Aristóteles começa com duas premissas na condicional, né? Eu leio. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim, um telos, que desejamos por ele mesmo, de auto bulêmata, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, essa é a primeira condicional, primeira premissa condicional, lá vem a segunda. E se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, porque então o processo se repetiria ao infinito, e inútil e vão seria o nosso desejar, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem, tagatu kai to ariston, que é essa frasezinha que eu coloquei aqui, né, para mostrar que o Aristóteles defende sim a existência do bem, né, e esse bem é o melhor, ariston, quer dizer, o melhor que nós podemos alcançar. O bem supremo, em latim, summum bonum, né, o fim último das nossas ações. Bem, este argumento, claro, eu precisaria explicitar um pouco melhor ele, né? Mas vejam que o Aristóteles apresenta inicialmente duas condições, mas depois também nos dá razões para aceitarmos as premissas, né? Então, por exemplo, se nós não desejamos coisas por elas próprias, né? Por exemplo, atividades como caminhar, que é prazerosa em si mesma, ou as virtudes, ou a contemplação da beleza e assim por diante, né? Se não fosse assim, e se tudo a gente desejaria sempre em função de outras coisas, então inútil e vazio seria o nosso desejar. Quer dizer, no final das contas, nós nunca alcançaríamos o objeto do nosso desejo. Bom, eu fiz um esqueminha ali no lado, simplesmente para ilustrar, né? Por exemplo, nós podemos sim estudar, e esse é um meio, né, para aprender, esse seria o fim. Esse fim pode ser considerado intermediário, quer dizer, um novo meio. Nós podemos estudar para aprender e aprendendo nós nos formarmos e assim obtermos um emprego. Obtendo um emprego, eventualmente, né, isso pode ser um fim intermediário para outra coisa, por exemplo, ganhar dinheiro. Isso, novamente, pode ser transformado, né, num novo meio, adquirir aquilo que é necessário para viver, alimentação, vestuário, uma casa, né? Bom, tudo isso novamente pode ser simplesmente um meio, pode ter valor puramente instrumental. Nós então temos que dizer que essas coisas são desejadas, uma casa, uma roupa, uma comida, para vivermos de forma
prazerosa, agradável, né? E que é isso que nós desejamos por si mesmo. Bem, se não fosse assim, se sempre nós transformássemos em fins ulteriores, né, e não tivesse término a essa cadeia, Aristóteles diria que temos um regresso infinito, portanto não realizamos o nosso desejo. Bem, este argumento é muito debatido, né? Alguns defendem que ele é falacioso, né? E que ele comete, por exemplo, a chamada falácia menino-menina. Quer dizer, da ideia de que, por exemplo, todos os meninos amam alguém. Né? Em Florianópolis, não se segue que exista uma única pessoa, uma única menina que todos amam. Né? Pode ser o caso que todos os meninos de Florianópolis amem alguém, e ainda assim nós temos várias pessoas que são amadas. Né? Então, esse gap, esse hiato lógico, parece estar aí presente. Né? Bom, mas essa atribuição de falácia é complicada e muitos pensam que Aristóteles não está fazendo isso. Se prestarmos atenção à condicionalidade do argumento, né? E em primeiro lugar, e em segundo, se entendermos bem o que é concluído aí, quer dizer, que há um bem que é o melhor. Bom, quem defende então essa última perspectiva, né, sustenta que, evidentemente, não podemos associar com o bem no sentido platônico. Né? Por quê? Porque Aristóteles, então, no capítulo 6, faz uma série de críticas ao conceito platônico de bem, né? A eide, a forma do bem, o bem em si, ou a ideia do bem. Né? E eu vou aqui, então, rapidamente apresentar essas objeções para mostrar que a gente precisa evitar, né, essa associação com o bem platônico para não concluir que Aristóteles comete ali uma falácia. Então, lembrem, eu já antecipei, né, tratei da dificuldade do terceiro homem, que é elaborada por Aristóteles, né, com uma dificuldade geral da teoria das ideias de Platão. E aqui, particularmente na Ética Nicomaqueia, o Aristóteles apresenta uma série de outras razões para recusarmos a noção platônica de bem em si. Tá? Então, um desses argumentos, né, é o seguinte: o Aristóteles diz que, assim como nós, quando predicamos algo de algo, né, nós usamos a palavrinha ser em todas as categorias, quer dizer, o ser se diz de muitos modos, né, nós fazemos proposições pressupondo, né, categorias como de quantidade, de qualidade, de lugar, de tempo, quer dizer, são as 10 categorias do Aristóteles, não vem o caso aqui reconstituí-la, né? Assim também, quando nós usamos a palavrinha agaton, nós predicamos ela usando diferentes categorias. E por isso, é a conclusão do Aristóteles, né? Bem, né? Esse conceito, essa ideia não pode e não está universalmente presente em todas as categorias e é única. Né? Então, nós dizemos que as coisas são boas no sentido de serem qualitativamente boas, ou de alguém ter agido no lugar e no tempo certo, né? Por isso que a ação dele foi boa, e assim por diante. A conclusão, não há um bem único, universalmente presente. Bem, grosso modo é esse o argumento. Os outros são mais simples, né? Um deles diz simplesmente o seguinte, que há várias ciências e cada ciência busca um bem em particular. Sim, a medicina, a saúde, mas a arquitetura e a engenharia, a construção de uma casa, uma ponte e assim por diante. E se nós pensarmos nas diferentes ciências, elas de fato estão em função de diferentes bens. Portanto, o Aristóteles conclui, né, não havendo uma única ciência que trata do bem, né, mas existindo então várias ciências que tratam de bens, não há uma forma única e universalmente presente.
Há aqui, claro, uma dificuldade em relação à política, que trata do bem, né? Mas eu pretendo tratar mais adiante desse problema, estabelecendo um pouquinho as relações entre ética e política, porque, de fato, para Aristóteles, a política em especial, ela é a ciência arquitetônica, porque é ela que estabelece quais ciências podem ser estudadas numa polis, quem deve se dedicar a essas ciências e até que grau, né? Mas isso, então, eu espero tratar um pouco mais adiante, elucidando o modo como o livro Ética Nicomaquia, como um todo, termina e a conexão dele com a política. Bom, os outros argumentos, então, do Aristóteles contra Platão são os seguintes. A postulação do em si, da eidos das coisas, ela é supérflua se a definição do eidos e dos objetos singulares é a mesma. Esse é o caso em relação ao ser humano, né? Não é necessário postular a forma do ser humano, né? A ideia, né? Sendo atemporal, fixa, imutável, etc., para compreendermos seres humanos individuais, né? Se a definição for a mesma. Portanto, consiste em dizer que o platonismo, de alguma forma, postula desnecessariamente entidades. Uma última razão, né, que eu gostaria de salientar é que, enfim, se os platônicos restringem a noção, a ideia do bem, aquela classe, aquele conjunto de coisas que são boas em si mesmas, possuem valor intrínseco, e é desse bem em si que estão falando, né, o Aristóteles objeta. Então, não tem como a gente pensar na praticalidade desse bem, né, em si. Quer dizer, ele não seria realizável e alcançável pelo ser humano. Por quê? Porque essa forma, o bem em si, seria vazio. Enfim, são essas as objeções contra Platão, contra a ética de Platão, né? Eu vou solicitar que vocês reflitam um pouco sobre as objeções do Aristóteles a Platão, independentemente de se vocês as aceitam agora ou não, né? Tenho só um espírito crítico em relação a esse debate, né? E vou considerá-lo, digamos assim, adequado, quer dizer, essas críticas do Aristóteles são suficientes para a gente fazer uma espécie de giro, né, como Aristóteles faz, um giro antropológico, deixando, por enquanto, então, entre parênteses, né, essa concepção metafísica de bem em si, e nos preocupando com o bem humano. Agaton anthropopinon, quer dizer, aquilo que é bom para nós, para membros da nossa forma de vida, né? Claro que isso pode significar um certo antropocentrismo, mas vamos deixar isso por enquanto de lado, né? Porque o Aristóteles vai precisar estabelecer essa função típica, essa obra, né, do ser humano, para clarificar o que ele entende por bem supremo, por eudaimonia. E deixaremos por um momento o seguinte, uma reflexão crítica quanto à postulação dessa função. O importante agora é compreender. Tá? E Aristóteles, então, a elucida, tá, da seguinte maneira, dizendo, bom, vamos comparar o ser humano, né, com os outros animais, com os outros objetos, com, enfim, a natureza, os vegetais, por exemplo, né? E ele começa dizendo, bom, enfim, como esse objeto tem uma função, ele escreve, e ele é excelente ou não, né, nessa sua função, assim talvez o ser humano também tenha uma função, né? E ele se pergunta qual seria. Agora, comparativamente, não pode ser uma vida vegetativa, né? É claro que se nós observarmos as plantas, diz Aristóteles, e ele era um exímio colecionador, né, de plantas, o Alexandre o Grande, enquanto conquistava o mundo, mandava para Aristóteles, ele fez uma coleção enorme, né? Ele
se nós observarmos, então, a gente percebe que uma boa semente no terreno adequado, fértil, nas condições próprias, com água, luz, nasce, cresce, né? Quer dizer, tem uma vida vegetativa, né? Floresce, frutifica, produz novas sementes, e realiza, assim, um telos, né? Aquilo, o fim que lhe é próprio, né? A perfeição que lhe é própria. Enfim, mas embora a gente tenha também, né, essa vida em comum, digamos, né, com o reino vegetal, né, nós também nascemos, crescemos, temos toda uma vida orgânica, vegetativa, não pode ser isso, então, que nos distingue. Né? Da mesma maneira, Aristóteles compara com animais não humanos. Então, os animais não humanos, por exemplo, cachorros, gatos, né, cavalos, etc., têm uma vida perceptiva, uma vida de sensações, sentem medo dos inimigos, dos predadores naturais e tudo mais. Né? Nós também, a nossa psique, né? A nossa alma, ela é composta de emoções, de sentimentos, né? Temos uma vida perceptiva também, visão, tanto quanto os animais humanos. Então não pode ser essa a nossa especificidade, o nosso ego. Aristóteles, então, de forma clara, né, chega à conclusão de que nós somos seres racionais, né, que somos seres que usam o logos, a racionalidade, a linguagem, eventualmente, também traduzindo essa palavra. Né? Mas aqui vamos usar racionalidade porque, então, Aristóteles defende, aí no livro primeiro, que a função específica do ser humano é viver racionalmente. Né? Que é isso que realiza o nosso telos, essa que é a nossa função específica. Né? Então, uma vida plena de um ser humano consiste em agir de forma racional. Né? Bem, tendo estabelecido a função específica do ser humano, o Aristóteles passa a analisar, em 1095 bem em diante, o modo como as pessoas no dia a dia elas tratam, né, de identificar o bem supremo ou a felicidade com alguma coisa em particular, discutindo se realiza ou não realiza, enfim, a função específica do ser humano. Ele começa com uma vida dedicada aos prazeres, né? De fato, a maioria, diz Aristóteles, busca essa vida dos prazeres, comer, beber, se divertir, dançar. Né? Quer dizer, essa vida, o Aristóteles sustenta que não pode ser a que realiza a função específica do ser humano, porque, novamente, parece mais uma vida bestial. Né? A palavra que ele usa quer dizer a vida que animais não humanos também podem levar. E, de fato, animais não humanos também levam uma vida de prazeres, né? Sentem insatisfação quando saciam um desejo, uma necessidade de comida, de sexo ou, enfim, de convivência em grupo. Né? Então, Aristóteles deixa de lado essa forma de vida. Assim como ele deixa de lado a chamada vida política, né? Por uma razão diferente. A finalidade da vida política é a honra, né? O reconhecimento, o sucesso, talvez a gente poderia dizer hoje. E o Aristóteles diz que essa não pode ser a melhor forma de vida, o bem supremo, porque sempre dependemos de terceiros a atribuição ou não desse reconhecimento. Né? Ele diz o mesmo em relação à vida econômica. Né? Por quê? Porque, enfim, dinheiro, acúmulo material é simplesmente uma busca, né, de coisas que são instrumentalmente valiosas. Tá? Bem, então, esse ponto agora ele é importante, né? Eu vou pedir para vocês manterem presentes para a gente ir encaminhando a discussão sobre as propriedades formais da eudaimonia. Né? Na distinção que Aristóteles faz dos tipos de bem, temos que ter presente os que são meramente intermediários, né? Eles possuem só valor extrínseco, instrumental, por exemplo, bens materiais. E esses bens são diferentes de outros bens que são fins em si. Né?
Eu já mencionei o prazer, atividade, né? Pode ser prazerosa, né? Boa em si mesma. Vou acrescentar agora as excelências, as aretais, as chamadas virtudes, né? Também, para o Aristóteles, elas possuem valor intrínseco, elas podem ser desejadas por elas próprias. Para a gente, então, entender por que ele diz que a eudaimonia, a primeira característica importante dela é que ela é um fim último, tá? Que nós podemos desejar virtudes e prazer por eles próprios, tá? Mas também em nome da eudaimonia, mas a eudaimonia nós nunca podemos desejar em nome de outra coisa, tá? Lembrem do argumento inicial, porque senão seria inútil e vazio o nosso desejar, tá? Então, assim, o bem supremo, ele é o fim último. Essa que é a primeira característica importante, né? Bem, Aristóteles acrescenta, então, logo mais, outras características, né? Uma delas é que a vida feliz, né? Essa atividade, ela é autossuficiente. Ela torna a vida carente de nada. Autarqueia, né? É um tipo de vida que se basta a si mesmo. E é o que nós associamos, em geral, a uma vida feliz, tá? Além disso, a eudaimonia é uma vida vivida com completude, uma vida completa, né? Ela é o tipo de vida que realiza a função, o ergo específico do ser humano, né? Quer dizer, quando nós atingimos o nosso telos, nós vivemos de forma plena. Bom, o Aristóteles, tendo caracterizado assim, né, há outras características também. Por exemplo, se é uma vida autossuficiente, se é completa, né, ela tem que ser também a mais desejável das coisas, né? Tem que ser a mais prazerosa, a mais agradável e assim por diante. Bom, tendo feito então essa caracterização, Aristóteles passa a discutir a vinculação da eudaimonia com a areté. Por quê? Porque ele define então a eudaimonia, o bem supremo, né, como uma certa atividade em conformidade com a virtude, e ele passa, a partir disso, então, discutir, por exemplo, a tese do Sócrates, se a virtude ou a excelência é suficiente para a eudaimonia. Claramente, como veremos na próxima videoaula, ele recusa essa tese, né, e as razões para a gente compreender serão apresentadas logo mais, né? Assim como uma definição da areté, que é o objeto do segundo livro. Até lá, então.